O som da campainha cortou o silêncio do meu apartamento em Lisboa como um aviso inesperado. Era quase meia-noite e eu, Alexandre, estava prestes a desligar o computador depois de um dia longo de trabalho freelance em sistemas informáticos. Ao abrir a porta, deparei-me com Rafael, o vizinho do andar de cima que eu mal conhecia além de acenos no corredor. Ele segurava o portátil contra o peito com as mãos trêmulas e o rosto pálido de preocupação. Desculpa aparecer assim a esta hora, mas o meu portátil travou completamente e amanhã tenho uma apresentação crucial para um projeto grande em Sintra. Não sei o que fazer, se não conseguir recuperar os arquivos perco tudo, disse ele com a voz a falhar. Eu hesitei por um segundo, mas o desespero nos olhos dele era real. Convidei-o a entrar. O apartamento pequeno, mas arrumado, no chiado cheirava a café fresco e a livros velhos que eu colecionava nas feiras de rua. Rafael sentou-se na cozinha enquanto eu ligava o portátil ao meu equipamento de diagnóstico. O problema era grave, um vírus misturado com falha de disco que apagava ficheiros aos poucos. Ele observava cada movimento meu em silêncio nervoso. Depois de meia hora de trabalho, consegui recuperar a maioria dos documentos, mas uma pasta escondida abriu por acidente. Mostrava entradas de diário, datas recentes e palavras que me fizeram parar. Rafael notou a minha expressão e baixou a cabeça. Não era suposto veres isso, murmurou, mas talvez seja o destino. Eu respirei fundo e perguntei se queria que apagasse tudo. Ele abanou a cabeça e começou a falar. A voz dele saiu baixa, como se carregasse anos de peso. Eu casei há 10 anos com uma mulher que a família escolheu para mim. Tivemos uma filha linda, mas eu sempre soube que algo não batia certo. Depois do divórcio no ano passado, perdi a guarda dela porque a família dela usou a minha orientação sexual contra mim no tribunal. Disseram que eu não era apto para ser pai por ser gay e o juiz concordou naquela cidade conservadora do norte. O portátil tinha os documentos do processo e o meu diário onde eu escrevia sobre a solidão e sobre ti, Alexandre, sobre como via nos teus olhos o mesmo medo que eu senti durante anos. Eu fiquei paralisado, como se o chão tivesse desaparecido. O meu coração batia tão forte que parecia querer sair do peito. Como é que ele sabia? Eu sempre fui cuidadoso, nunca dei sinais, nunca falei com ninguém da minha família em Braga que esperava que eu casasse com uma boa rapariga católica e desse netos. O Rafael continuou. Eu não vim aqui só pelo portátil. Vim porque não aguento mais fingir e porque vejo que tu também carregas o mesmo segredo. Eu não respondi logo. Em vez disso, servi mais café e sentámo-nos à mesa até as luzes da cidade começarem a apagar-se lá fora. Ele contou como a pressão da família o tinha levado a casar e como a verdade o libertou, mas ao mesmo tempo o destruiu. Eu escutei cada palavra e, pela primeira vez, senti que não estava sozinho naquela luta contra o mundo que exigia que eu fosse outra pessoa. O relógio marcou 4 da manhã quando finalmente admiti em voz baixa. Sim, Rafael, eu também sou gay, mas a minha família nunca aceitaria e eu não sei se consigo destruir o que eles construíram para mim. Ele estendeu a mão e tocou na minha por um segundo apenas, o suficiente para sentir o calor humano que faltava na minha vida. Talvez esta noite mude tudo, disse ele antes de sair. Eu fechei a porta e fiquei encostado a ela durante minutos longos, o peito apertado com medo e uma estranha esperança que começava a nascer. No dia seguinte, o sol entrou pelas janelas do meu apartamento e eu acordei com a cabeça pesada das palavras da noite anterior. Rafael enviou uma mensagem simples. Obrigado por tudo, queres almoçar hoje? Eu hesitei, mas respondi que sim. Encontrámo-nos num café discreto perto do elevador de Santa Justa. As ruas de Lisboa estavam cheias de turistas, mas nós escolhemos uma mesa no fundo onde ninguém nos via. Ele parecia mais calmo hoje e eu senti uma leveza que não conhecia há anos. Conversámos sobre o trabalho dele como designer gráfico e sobre os meus projetos freelance, mas logo a conversa voltou ao essencial. Ele falou da filha que via apenas 2 vezes por mês e de como cada visita era vigiada pela ex-mulher. Eu contei da minha mãe que telefonava todas as semanas para perguntar se eu tinha conhecido alguém especial e do meu pai que dizia que um homem deve ter família para ser respeitado na nossa terra. O Rafael ouviu sem julgar e depois disse: Eu não te peço nada, Alexandre, mas se quiseres podemos tentar conhecer-nos melhor sem pressas. Eu concordei e, nessa tarde, caminhámos pelo bairro de Alfama, subindo as escadas estreitas até o mirador onde o Tejo brilhava ao longe. A brisa trazia o cheiro do mar e, pela primeira vez, eu ri-me de uma piada dele sem olhar por cima do ombro para ver se alguém nos observava. Quando nos despedimos,
ele deu-me um abraço rápido e eu senti o coração acelerar de uma forma nova. Mas a realidade voltou depressa. Nessa noite, a minha mãe telefonou de Braga. A voz dela estava animada. Sabes, filho, a prima Ana vai casar no mês que vem e vai haver uma festa grande. Vem cá e traz alguém especial, talvez encontres uma rapariga bonita da nossa terra. Eu inventei uma desculpa de trabalho, mas o nó na garganta não desapareceu. Depois desliguei, sentei-me no sofá e pensei no Rafael, na forma como os olhos dele me olhavam sem pedir nada além de verdade. Durante a semana seguinte, encontrámo-nos mais vezes, sempre em lugares discretos. Um jantar em casa dele onde ele cozinhou bacalhau à Brás e falou da infância em Coimbra. Eu contei das festas de família em Braga onde todos fingiam que a vida era perfeita enquanto eu escondia quem era de verdade. A cada conversa, o laço entre nós crescia e eu comecei a questionar se valia a pena continuar a mentir a toda a gente. O preço era alto, mas a solidão que eu carregava há anos parecia pior. O Rafael nunca pressionou, apenas estava lá e isso era mais do que eu alguma vez tivera. No final da semana, ele disse: Eu sei que é cedo, mas sinto que contigo posso ser eu mesmo sem medo. Eu sorri e respondi o mesmo, mas no fundo sabia que o medo ainda estava lá à espera do momento certo para atacar. A tranquilidade durou pouco. Uma manhã, recebi uma chamada do cliente principal que tinha um projeto grande comigo. O tom dele era frio. Alexandre, lamento, mas vamos cancelar o contrato. Ouvi rumores sobre a tua vida pessoal e na nossa empresa não podemos associar-nos a esse tipo de coisas. Eu fiquei sem palavras. Perguntei quem tinha falado, mas ele desligou sem responder. Mais tarde, soube por um colega comum que o Pedro, o meu parceiro ocasional em projetos, nos vira juntos no café e espalhara que eu era gay e que isso podia prejudicar a imagem da empresa. O Rafael também recebeu notícias ruins. A ex-mulher telefonou a dizer que se soubesse de mais um escândalo ia pedir ao tribunal para cortar completamente as visitas à filha. Ele veio ao meu apartamento nessa noite com os olhos vermelhos e eu abracei-o sem pensar duas vezes. Ficámos sentados no sofá em silêncio durante muito tempo. Depois, ele disse: Talvez seja melhor pararmos antes que destrua tudo para os dois. Eu senti um aperto no peito e respondi: Não, Rafael, eu já vivi escondido tempo demais. Se pararmos agora, volto a ser aquela pessoa vazia que era antes. Mas a dúvida crescia dentro de mim. Era justo arrastar o Rafael para a minha guerra familiar? Era moral continuar quando o preço podia ser a filha dele e o meu sustento? O Pedro telefonou depois a fingir preocupação, mas eu percebi que era inveja disfarçada de amizade. Tu sempre foste o discreto, agora toda a gente sabe e isso afeta-nos a todos, disse ele. Eu respondi que a minha vida não era da conta de ninguém, mas a conversa terminou com ele a dizer que talvez eu devesse pensar na família antes de escolher um caminho egoísta. Nessa noite, não dormi, pensei na mãe que ia sofrer um ataque se soubesse e no pai que sempre disse que um homem a sério não chora nem foge das responsabilidades. O Rafael ficou comigo até de manhã. Pela primeira vez, falámos de futuro possível, mesmo que fosse incerto. Decidimos continuar, mas com mais cuidado. No entanto, o dano já estava feito. O meu telefone não parava de receber mensagens de antigos conhecidos de Braga a perguntar se era verdade o que se dizia sobre mim. Eu respondia com evasivas, mas cada mentira pesava mais. O conflito interno atingia o pico. Eu amava a minha família, mas também me amava a mim mesmo pela primeira vez em 32 anos. E o Rafael era a prova viva de que a felicidade podia existir fora das regras que me impuseram. O golpe final veio num sábado de manhã. A campainha tocou cedo e, quando abri a porta, estavam lá os meus pais vindos diretamente de Braga. A mãe, com os olhos inchados de choro, e o pai, com a cara fechada como quando eu era miúdo e fazia asneira. Eles entraram sem convite e a mãe disse logo: Ouvimos coisas terríveis sobre ti, filho, é verdade que andas com um homem? O Rafael estava na cozinha e ouviu tudo. Eu congelei por um segundo, mas depois respirei fundo e disse: Sim, mãe, é verdade. Eu sou gay e o Rafael é importante para mim. O pai explodiu. Como podes fazer isto à família depois de tudo o que fizemos por ti? A mãe começou a chorar, dizendo que eu ia para o inferno e que ela nunca mais poderia olhar para as vizinhas. O Rafael tentou acalmar a situação, mas o pai apontou-lhe o dedo. Tu és o responsável por corromper o meu filho.
Eu vi o Rafael baixar a cabeça e soube que ele pensava na própria filha perdida por causa de preconceitos parecidos. A discussão durou horas. A mãe implorou que eu voltasse para Braga e arranjasse uma rapariga para casar. O pai ameaçou cortar o apoio financeiro que ainda me dava para ajudar nas contas. Eu respondi que não podia mais mentir, que o preço da mentira era a minha própria alma morta. Mas cada palavra que dizia cortava como uma faca no peito da mãe que eu amava tanto. O Rafael ficou ao meu lado em silêncio, mas quando os meus pais saíram ele abraçou-me e disse: Eu sei o que estás a passar, o preço é alto mas tu escolheste viver. Não escolheste magoá-los. A noite foi longa. Eu chorei sozinho no quarto, pensando no rosto da mãe e nas palavras do pai que ecoavam na cabeça. Talvez eu seja egoísta, talvez devesse ter continuado escondido. Mas o Rafael entrou e disse baixinho: Tu não estás sozinho nesta luta, e, pela primeira vez, eu acreditei que podia sobreviver ao caos que eu mesmo criara. No dia seguinte, o pai telefonou a dizer que não queriam mais contacto até eu voltar ao normal. A mãe mandou uma mensagem curta com uma oração e o número de um padre conhecido. Eu apaguei o ecrã, mas guardei as palavras no coração. O preço estava pago, a família que eu conhecia estava quebrada e eu tinha de aprender a viver com isso. Os meses seguintes foram de reconstrução lenta. O Rafael e eu mudámos para um apartamento maior no mesmo prédio para evitar olhares, mas a ferida da família ainda sangrava. Eu perdi mais 2 clientes por causa dos rumores e comecei a trabalhar em projetos mais pequenos, mas honestos. O Rafael lutava no tribunal para ver a filha com mais frequência e eu acompanhei-o em todas as audiências. Uma noite ele recebeu a notícia de que podia ter visitas supervisionadas e chorámos juntos de alívio. A minha mãe telefonou uma vez a chorar, dizendo que sentia a minha falta, mas que o pai ainda não perdoava. Eu respondi que a amava e que esperava que um dia ela entendesse que o meu amor pelo Rafael não tirava nada do amor que tinha por eles. O tempo passou e, aos poucos, as coisas acalmaram. Um dia o pai enviou uma mensagem curta: Vem a casa no Natal se quiseres, mas sozinho. Eu respondi que ia com o Rafael ou não ia nada, e, depois disso, o silêncio voltou, mas era menos pesado. O Rafael e eu caminhámos pela praia de Cascais num fim de tarde de outono. O sol punha-se no horizonte e ele segurou a minha mão sem medo pela primeira vez em público. Eu senti uma paz profunda que nunca conhecera antes. O preço tinha sido alto, a dor da família, a perda de estabilidade, mas eu ganhara a mim mesmo e um amor verdadeiro que não precisava de esconder. Naquele momento soube que a escolha fora correta, mesmo que o caminho fosse marcado por cicatrizes. A vida em Lisboa continuou com os seus altos e baixos, mas agora eu vivia sem máscaras e isso valia tudo. A pergunta que fica é: foi correto o Alexandre ter escolhido revelar a sua verdade à família, mesmo sabendo o sofrimento que causaria, ou deveria ter continuado a esconder para manter a paz familiar? Verdadeiro ou falso?